Olá, gente, vamos continuando, não é? Vamos voltar aí ao nosso terceiro bloco, vamos falar sobre a posse, exercício. Mas vejam só, gente, no momento que você assinar o seu termo de posse, você já vai estar investido no cargo público. Inclusive, você já vai ser considerado, sim, servidor, né? Funcionário público, perfeito? Só não apareceu ainda para trabalhar. Mas a partir do momento que você assina o termo de posse, aceitando todas as responsabilidades, deveres, atribuições do cargo, você já é considerado, sim, um servidor público. Gente, eu já falei, né? A expressão funcionário público pode ser substituída por servidor público na sua prova, viu? Mesma coisa. É porque a Constituição de 88 não usa mais a expressão funcionário público, utiliza a expressão servidor público. Então, em sua prova, tanto faz. Então, trate como sinônimo funcionário público e servidor público. Vamos ao 46, gente. Posse é o ato que investe, olha aqui, o cidadão em cargo público. Então você vai vestir a sua roupa nova, não é isso? Para assinar o seu termo de posse. Então lembrem sua prova que o ato que gera a investidura do servidor no cargo não é a nomeação, viu, gente? É a posse. Agora, são requisitos para a posse. Então, no momento da posse, você vai ter que cumprir todos esses requisitos que nós vamos falar. Então, ser brasileiro, gente, pode ser brasileiro nato ou naturalizado, aqui tanto faz. Ter completado 18 anos. Estar em dia com as obrigações militares, então os homens devem levar o reservista. Estar em gozo dos direitos políticos, então você vai ter que comprovar, não é isso? Que tem capacidade para votar e ser votado. Isso daqui se dá através de uma certidão na Justiça Eleitoral. Ter boa conduta. Olha aqui. Ocupacional, expedido por médico registrado no Conselho Regional correspondente, para provimento de cargo em comissão. Então, se o servidor for ocupar um cargo em comissão, pode levar sim um atestado de saúde ocupacional. Se for o servidor que vai exercer o cargo de maneira efetiva, aí não, tem que ser um atestado médico do próprio órgão, viu? Então, um órgão aqui tem o departamento médico e tem que ser uma inspeção oficial. Possuir aptidão para o exercício do cargo. Ter atendido às condições especiais prescritas para o cargo. Então, gente, você tem que cumprir esses requisitos aqui e detalhe, no momento da posse. Você vai ter que comprovar também, gente, não consta aqui, mas tem que comprovar o nível de escolaridade exigido para o cargo, né? Ou seja, o diploma de nível médio ou então de nível superior, isso vai ser exigido no momento de sua posse, tá bom? Vamos lá, gente. Artigo 50, A posse poderá ser tomada por procuração. Fique atento, porque isso sempre é cobrado em prova de concurso. Quando se tratar de funcionário ausente do Estado, em comissão do governo ou, em casos especiais, a critério da autoridade competente. Então, lembre em sua prova que se não der para o servidor assinar o seu termo de posse pessoalmente, ele pode, então, passar uma procuração. Então, aqui vai acontecer a sua nomeação, ok? Que eu tenho certeza, não é? Que isso vai acontecer em sua vida. Após a nomeação, você vai assinar o seu termo de posse. Gente, qual que é o prazo que você tem para assinar o termo de posse ou de maneira coloquial mesmo, tomar posse? Você tem 30 dias
podendo esse prazo ser prorrogado por mais 30 dias. Nós vamos ver isso. Agora, depois da posse, você tem que entrar em exercício. Gente, exercício representa o desempenho das atribuições do cargo. É começar a trabalhar, tá bom? Então, mesmo prazo 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Gente, você vai demorar esse tempo todo? Por que é importante logo você entrar em exercício? Só após o exercício que você vai começar a receber a sua remuneração. Após o exercício, começa a contar o prazo do estágio probatório, o prazo para a estabilidade. Então, por isso que é bom você entrar logo em exercício, não precisa de ficar esperando esse tempo todo, viu? Vamos aqui então, gente. Vejam só, vamos aqui no artigo 52, que diz assim: a posse deverá verificar-se no prazo de 30 dias, contados da data da publicação do ato de provimento, provimento aqui é a nomeação, perfeito? No órgão oficial. O prazo fixado nesse artigo poderá ser prorrogado por mais 30 dias, né, a requerimento do interessado. Então, você faz o pedido e a administração prorroga por mais 30 dias. Agora, gente, o prazo inicial para a posse do funcionário em férias ou licença será contado da data em que voltar ao serviço. Aqui, gente, essa regrinha vale para o servidor que já trabalha para o Estado. Vamos considerar, gente, que o servidor trabalha em uma secretaria do Estado e foi aprovado agora para trabalhar no Poder Judiciário. Vamos aí esse exemplo. Gente, e o servidor que foi aprovado, ele está de licença a partir do momento do término das férias ou então do término daquela licença, viu? Então, ele tem essa garantia aí. Agora vamos lá, gente. Se a posse não se der dentro do prazo, será tornado sem efeito o ato de provimento. Então, se o servidor, né, se a pessoa foi nomeada e não apareceu para assinar o termo de posse, aquela nomeação, aquele ato administrativo, ele foi né, gente? Agora, a contagem do prazo a que se refere o artigo anterior poderá ser suspensa nas seguintes hipóteses. Vamos aqui ao quadro, gente. Então, pode acontecer a suspensão daquele prazo, lá de 30 dias, por até 120 dias, a critério do órgão médico oficial, a partir da data de apresentação do candidato junto ao referido órgão para perícia de sanidade e capacidade física para fins de ingresso, sempre que a inspeção médica exigir essa providência. Então vamos considerar, gente, que lá caso por 30 dias, mediante a interposição de recurso pelo candidato contra a decisão do órgão médico oficial. Recurso, viu? Então, voltando aqui no inciso 2, então, por 30 dias, mediante a interposição de recurso pelo candidato.
Então, se o candidato, né, ele desaparecer, não cumprir o que a comissão ou a inspeção médica, né, a comissão médica determina, aí pela inabilitação, pela reprovação do candidato na inspeção médica, o candidato tem 5 dias, para. Então vejam só, o candidato ele está cumprindo o serviço militar obrigatório e foi, né, nomeado no concurso público. Obrigatório, tá bom? Gente, agora o exercício que representa, né, o efetivo desempenho das atribuições. Polícia Civil, você vai ser lotado, exemplo, na 18ª DP. Você vai trabalhar em uma escola, você vai ser lotado, então, na escola fulano de tal, tá vendo? Agora, vamos lá. Entende-se por lotação o número de funcionários de carreira e de cargos isolados que devam ter exercício, olha aqui, em cada repartição ou serviço, viu? Então, lotação é o número de funcionários que trabalham naquele órgão, naquela entidade. O exercício do cargo terá início dentro de 30 dias, contados. Nós já falamos sobre isso, ó, da data da posse, lembram? Então, a partir do momento que você assina o termo de posse, você tem 30 dias para entrar em exercício. Agora, da data da publicação oficial do ato, no caso de remoção. Se o servidor foi removido, exemplo, você trabalha na capital e a partir de determinada data, você vai trabalhar numa cidade do interior. Você foi removido ali de ofício pelo seu órgão, viu? Então, gente, você tem 30 dias, né, para voltar a trabalhar, exercer, né, as suas atividades a partir do ato que determina a sua remoção. Esses 30 dias é o período que você vai utilizar para mudar, não é verdade? Né, para arrumar uma nova casa, isso daí. Os prazos previstos nesse artigo, né, prazo de 30 dias, poderão ser prorrogados por 30 dias, ó, a requerimento do interessado e a juízo da autoridade competente, viu? Então, o prazo para o exercício poderá ser prorrogado por mais 30 dias, desde que o interessado servidor faça o pedido e também tem que ter uma avaliação. Exercício de funcionário em férias ou em licença será contado da data em que voltar ao serviço. Então, o servidor, ele está de férias e foi removido. Ele está de licença e foi removido. Então, o prazo de 30 dias começará a contar após o seu retorno, viu? Né? Após o término, no caso das férias, ou então término da licença.
Gente, no interesse do serviço, olha aqui, os prazos previstos nesse artigo poderão ser reduzidos para determinados cargos. Então, a lei autoriza a redução. Lembra que eu falei, gente, que a posse representa a investidura no cargo público? No momento que você assina o termo de posse, o cargo público já é seu, você já é servidor público. Se o servidor não aparecer para trabalhar, não entrar em exercício, o que vai acontecer, gente? Ele será exonerado de ofício e a administração nomeia um outro candidato aprovado. Então, lembre, se o servidor é nomeado e não aparece para assinar a posse, a nomeação é tornada sem efeito. Se o servidor assina o termo de posse e não entra em exercício no prazo de 30 dias, né, ou então não peça a prorrogação, aí ele vai ser exonerado de ofício e a gente começa a perceber que exoneração não é punição, tá bom? Gente, vai acontecer com você o seguinte, ó. Quando você começar a passar, e isso é certo, você vai ser aprovado num monte de concurso ao mesmo tempo, viu? Isso aconteceu comigo, vai acontecer com você, acontece com todo mundo que estuda para concurso público. Em um dado momento você vai estar super afiado e vai passar em tudo. Aí você está trabalhando no cargo dos seus sonhos, perfeito? Aquele cargo que você sempre batalhou. E né, nesse meio tempo você já está trabalhando e é nomeado em outros concursos. Você é nomeado lá em outros cargos. Você vai sair desse cargo que você sempre sonhou para ir para outro? Não. Então o que vai acontecer naquele momento? A sua nomeação, ela foi tornada sem efeito, viu? Pode ser que você pense, dê uma balançada e fale assim, ah não, eu vou lá tomar posse. Você vai lá assinar o termo de posse, aí depois você pensa de novo e fala assim, ah não, eu não vou trabalhar nesse cargo não vou assumir não. Então o que acontece? Você não vai entrar em exercício, então você será exonerado do cargo, viu? Vamos lá, gente. Nenhum funcionário poderá ter exercício em serviço ou repartição diferente daquela em que estiver lotado. Então você não pode, né, ser lotado em uma seção, em um órgão e trabalhar em outro. Não. Salvo nos casos previstos nessa lei ou mediante autorização do governador. Então, se o governador autorizar, não tem problema algum. Vamos aqui, gente. Artigo 68, ó, diz assim: o funcionário poderá ausentar-se do Estado ou deslocar-se da respectiva sede de exercício para missão ou estudo de interesse do serviço público, mediante autorização expressa do governador. Já viu, gente? Sempre a lei toma por base o Poder Executivo, viu? E não é só a Lei 10.261, não. A Lei 8.112 é a mesma coisa, as leis sempre são assim. Mas é lógico, se for um servidor do Poder Legislativo, quem que vai autorizar? Né, o presidente da Câmara Legislativa, a autoridade máxima do poder. Se for um servidor, por exemplo, do Poder Judiciário, aí vai ser o presidente do Tribunal de Justiça que vai autorizar. Se for um servidor do Ministério Público, vai ser o chefe do Ministério Público, viu? Sempre nós temos essa relação. Próximo artigo: o funcionário poderá afastar-se do Estado para atuar em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, mediante autorização expressa do governador, de novo isso daqui. Agora, gente, com
do governador e, se for autorizada, é sem remuneração. Então, o servidor vai receber lá do organismo internacional, viu? Da ONU, da OIT, né? Lá do organismo internacional, perfeito? Gente, artigo 70, olha aqui, o servidor preso em flagrante, preventiva ou temporariamente, ou seja, gente, são aquelas prisões que ainda não tem uma sentença definitiva, ou pronunciado, aqui ele vai ser julgado no tribunal do júri, será considerado afastado do exercício do cargo com prejuízo da remuneração, até a condenação ou absolvição transitada em julgado, viu? Então aqui, se ele for, né, julgado ali, for absolvido, aí ele volta a trabalhar normalmente no seu cargo. Gente, a lei que estamos trabalhando, ela é de 1968, né? Uma lei muito antiga aí, na verdade, 50 anos aí essa lei. Aí vejam só, gente, por vezes ela foi alterada, tá? Então, né, em alguns momentos tem isso, viu? Mas o que eu quero dizer quanto, né, a essa questão de alteração? Para você pegar a lei, para você estudar, você digita lá no Google, Poder Legislativo, SP, aí vai aparecer a página, né, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E lá vai ter o link legislação. Aí você clica em legislação, aí vai ter o ano da legislação. Lembrando, é uma lei ordinária, né, gente? Então vai ter lei ordinária lá também. Você clica em lei ordinária, aí vai aparecer os anos, né, todos os anos ali que já foram editadas as leis ordinárias. Aí você vai clicar lá, 1968. Quando você abrir na página de 1968, lá vai estar a lei, tá bom? E a lei, no caso, atualizada. Fique bem atento quanto a isso, viu? Porque sempre está sendo atualizada essa lei. Veja aqui no quadro, ó. Nós tivemos aqui a lei complementar, só um exemplo, tá bom? Número 1310, de 4/10/2017, ó, que alterou aqui, né, que estabeleceu, que positivou o artigo 68A. E isso acontece em alguns momentos, sim, viu? Fique bem atento quanto a isso. Vamos lá, parágrafo 2º. Se o servidor for, ao final do processo judicial, é aquele servidor que estava preso, condenado, o afastamento sem remuneração perdurará até o cumprimento total da pena, em regime fechado ou semiaberto, salvo na hipótese em que a decisão condenatória determinar a perda do cargo público. Então, gente, se o juiz, lá na sentença, determinar a perda do cargo público, aí acabou o vínculo com a administração, o servidor foi demitido. Agora, se o juiz não determinar a perda do cargo público, o servidor ele ficará afastado do seu cargo, cumpre lá a pena de prisão e depois ele volta, né, a ocupar novamente o seu cargo, viu? Então vai depender disso daí. Artigo 72. O funcionário, quando no desempenho de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo com prejuízo do vencimento ou remuneração. Gente, o artigo 72 e seguintes trata do afastamento do servidor que for ocupar o cargo eletivo, tá bom? Mas esse tema nós temos que estudar não pela lei número 10.261, nós temos que estudar pela Constituição Federal e eu coloquei pra gente, né, o artigo 38 que trata, tá bom, desse afastamento do servidor. Agora, primeiro vamos entender isso, né, gente? O servidor, ele pode sim ser candidato a um cargo eletivo, né? Prefeito, governador, presidente, o que ele bem entender. Agora vamos lá, gente. Se o servidor ele for eleito para vereador, havendo compatibilidade de horários, ele pode acumular os dois cargos, né? O cargo público e o cargo de vereador, e vai receber pelos dois, é lógico, né, gente? Então vamos considerar que o servidor trabalha pela manhã na repartição pública e à tarde ele trabalha como vereador, sem problema algum. Não havendo compatibilidade de horário,
aí, né, o servidor vai poder optar pela remuneração do cargo público ou então receber o subsídio de vereador. Ele vai escolher. Agora, gente, se for eleito prefeito, deve ficar afastado do cargo, mas vai poder optar pela remuneração do cargo público ou subsídio do cargo eletivo, viu? Então, o prefeito vai cuidar da sua prefeitura. Obrigatoriamente fica afastado do cargo. E os demais? Quais são esses demais, né, gente? No âmbito federal, nós vamos ter o deputado federal, o senador e o presidente da República. No âmbito do estado, o deputado estadual e o governador. Distrito Federal também, né, gente? Que é o local onde gravamos nossas aulas. Nós temos os deputados distritais e há também o governador. Então, esses demais, eles ficam afastados do cargo e não podem optar pela remuneração. Vai receber, né, o subsídio do cargo eletivo e ponto, viu? Essa regrinha que você deve lembrar em sua prova. Mas vamos lá, então. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Vamos lá. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, aqui no caso, ó, deputado, senador e presidente da República, viu? Estadual, deputado estadual e o governador. Aqui também, né, deputado distrital e governador. Ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Fica afastado e não pode optar. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo público, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Norma do inciso anterior, essa daqui, ó, facultado optar pela sua remuneração. E, por fim, em qualquer caso em que se exige o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, salvo para promoção por merecimento. Gente, quando o servidor ele vai ocupar um cargo eletivo, ele vai contribuir para a Previdência normalmente, como se estivesse trabalhando lá no seu cargo público. Esse tempo que ele estiver ocupando o cargo eletivo vai ser contado para todos os efeitos, como se ele estivesse trabalhando normalmente, salvo para promoção por merecimento, viu? Por quê? Para o servidor ser promovido por merecimento, ele tem primeiro que merecer. Como que a administração vai aferir isso? Tem regulamento próprio que vai estabelecer regras para essa promoção por merecimento. Como que o servidor vai ser promovido por merecimento se ele não está trabalhando no órgão? Como que ele será avaliado? Tá vendo? Então, promoção por merecimento, não. Promoção por antiguidade ele vai ter normalmente, viu? Só por merecimento que ele não vai ter, tá bom? Ok, gente, vamos parar por aqui, meu tempo está esgotando, perfeito? Próximo bloco nós vamos iniciar um pouquinho aí falando sobre teoria e vamos trabalhar vários exercícios do que nós já trabalhamos até agora, viu? Muito obrigado, continue aí se esforçando que a sua vaga está reservada, viu? Pode agradecer todos os dias que a sua vaga já está reservada para você, tá bom? Vamos lá, gente. Estudar sempre. Estuda que a vida muda, não é isso? Vamos lá.